Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos estudar o núcleo da célula, tá bom? Tentarei ser o mais breve possível, porque esse conteúdo ele é um conteúdo pequeno, um conteúdo muito bom, tá? Ao término da aula hoje, eu quero que vocês tenham a capacidade de identificar alguma anomalia só analisando o cariótipo de um indivíduo, vocês analisar e tentar identificar a presença de alguma anomalia genética. Então, vocês vão saber já já o que eu estou dizendo, tá bom? Quando chegar aqui no finalzinho da aula, vocês vão entender o que é isso. Então, sobre o núcleo da célula. O que seria o núcleo da célula? O núcleo da célula ela é uma região que ela é encontrada apenas nas células eucarióticas, tá bom, gente? Lembrando que existem dois tipos de células, as eucarióticas e as procarióticas. As eucarióticas, elas são chamadas assim exatamente por apresentarem um núcleo, tá bom, gente? Um núcleo bem bonito, bem vistoso, que ao microscópio óptico a gente consegue identificar logo ele, tá? Já as procarióticas são células que não possuem um núcleo verdadeiro, um núcleo individualizado, e todo o seu conteúdo nuclear está solto no citoplasma, tá? Então, é uma região específica das células eucarióticas. Esse núcleo ele é delimitado por uma membrana que é chamado de carioteca, tá, gente? E dentro do interior desse núcleo, o que é encontrado? É encontrado principalmente os nossos cromossomos, que é o nosso material genético, tá? Que é feito de DNA, e também é encontrado nucleolos, que eu explico já o que são nucleolos, tá? E todo esse material, ele é mergulhado dentro de uma substância aquosa, muito parecida com o citoplasma, que recebe o nome de nucleoplasma, tá, gente? Eu vou mostrar agora a imagem para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção. Vejam só aqui a constituição do núcleo. Então, ele realmente possui uma constituição, um formato redondo, tá? Quando a gente consegue observar ele ao microscópio óptico, um microscópio mais apurado, a gente vê lá aquela estruturinha redondinha, tá? Então, a carioteca, vejam só, o que é a carioteca? É a membrana nuclear, tá? É a membrana do núcleo, é ela que envolve todo o núcleo e delimita ele, e que protege toda aquela substância interna do núcleo, que é o material genético. Esse núcleo, vocês podem observar que ele é todo cheio de poros, né? Ele é um núcleo poroso. Então, esses poros aqui, qual é a função dele? Permitir a passagem de substâncias, né? O núcleo, ele produz substâncias, as substâncias precisam sair do núcleo e ele também precisa de substâncias. Então, esses poros, eles funcionam como canal, passagem mesmo de substâncias. A cromatina, o que é cromatina? É um emaranhado de material genético, que é DNA misturado com proteínas histonas, que eu mostro já a vocês o que é. A gente encontra também nossos cromossomos, tá? E dentro do núcleo existe lá uma região circular, que parece o núcleo do núcleo, que é chamado de nucleolo, né? E esse nucleolo é feito de RNA, e eu também mostro já a vocês como é, tá? Aqui era só para mostrar nessa imagem como seria o formato do núcleo, tá? A estrutura dele. Outra informação do núcleo. O estudo particular do núcleo celular denomina-se cariologia. Nas células procarióticas, devido à ausência da carioteca, que é a membrana que cobre o núcleo, as células procarióticas não possuem, gente, não existe núcleo individualizado. Então, estando o material cromossômico, que são os cromossomos, eles estão todos em contato direto com o citoplasma da célula, tá? Fica todo lá derramadinho. E a função do núcleo, qual é a função dele? A função dele é guardar os nossos componentes hereditários e controlar tudo. É como se fosse o cérebro da célula. Tudo e qualquer função que ocorra na célula, querendo ou não, é controlar de certa forma com o núcleo, porque o núcleo ele leva essas informações de lá para cá. E tudo que a célula deve fazer, ele leva essas informações através de mensagens, que é o RNA mensageiro, que ele produz também, tá bom, gente? Vamos estudar agora tipos de células, tá? Da quantidade de núcleos. Então, no geral, as células eucarióticas, ela possuem um único núcleo. Mas também existem células que possuem mais de um núcleo, tá? Então, quanto à presença desses núcleos, as células são classificadas em 4 grupos. As células mononucleares, ou mononucleadas, que é o nome certo, mononucleadas, elas são uninucleadas, ou seja, possuem apenas um único núcleo. As células binucleadas, as células que possuem 2 núcleos. Polinucleadas, mais de 3 acima, tá? E as anucleadas, elas não possuem núcleo. Então, vejam só nessas imagens, ó. A imagem 1 aqui, eu tenho as mononucleadas. Quando a gente olha no microscópio, aqui são micrografias, são fotos verdadeiras de microscópio de células, tá, gente? Então, aqui eu tenho uma célula, então essa substância,
essa imagem aqui escura, tá? Meio que arredondado, então isso aqui, tudo isso aqui é o núcleo da célula. Então, note que facilmente a gente identifica que dentro de cada célula só tem um núcleo. Aqui, ó, aqui eu tenho uma célula e a gente identifica, ó, facilmente 2 núcleos. Aqui é a célula binucleada. Aqui a gente já identifica de 4 núcleos, tem célula que tem 3, tá? Aqui facilmente a gente identifica mais de 3 núcleos. São as polinucleadas. E aqui, ó, as células que não tem núcleo, não tem essa estrutura central. Então, a gente chama elas de anucleadas, tá? A membrana nuclear. Vamos falar só sobre a membrana nuclear. Então, a membrana nuclear, que é denominada carioteca ou cariomembrana ou envoltório nuclear, ela caracteriza-se por ser uma membrana lipoproteica, ou seja, é como uma membrana plasmática do núcleo, tá? A carioteca. Então, ela é constituída de lipídio e proteína e ela tem 2 lamelas, a interna e a externa, tá? Ela possui poros, como eu já mostrei para vocês naquela imagem. Esses poros, eles são denominados de anule. Ele permite a comunicação entre o material nuclear e o citoplasma. Através desses poros ocorre um intercâmbio de substâncias diversas entre o núcleo e o citoplasma, inclusive de macromoléculas, que são moléculas que para células são gigantescas, tá? São moléculas bem grandes. Então esse poro permite essa passagem dessas moléculas. Então aqui está só a imagem de novo, ó, muito parecida com a que eu mostrei anteriormente. Então aqui nós temos os poros, ó, a membrana nuclear e os poros, ela toda furadinha mesmo, tá? Retículo nucleoplasmático, gente, isso aqui é uma novidade nos livros de biologia. Tem livro que nem tem falando sobre isso. Por quê? Porque é uma descoberta bem recente. O retículo nucleoplasmático é como se fosse uma extensão do retículo endoplasmático, tá? Que ele é uma extensão do núcleo, é como se ele tivesse pregadinho no núcleo já. É a parte que está lá pregada no núcleo, tá? Do retículo endoplasmático. Aí chama-se retículo nucleoplasmático. E a função dele, gente, é armazenar cálcio. Na aula passada que eu falei sobre sobre organelas, quando eu falei lá de retículo endoplasmático, eu disse que uma das funções era guardar cálcio. Por que esse cálcio é tão importante? Então, eu coloquei aqui essa informação para vocês. Ó. No citoplasma, o cálcio atua como um sinalizador químico, envolvido na síntese de proteínas, secreção hormonal, contração nas células musculares, transmissão de impulso nervoso nas células nervosas, entre outras funções. No núcleo, o cálcio é essencial para que haja multiplicação celular, ou seja, para que a célula se divida, precisa de cálcio. A ativação e a transcrição de genes e a apoptose, que é a morte celular. Então, vida é cálcio, cálcio é vida. Beba leite, pelo amor de Deus, gente. Quem não tem fonte de cálcio, não gosta de leite, procura uma fonte de cálcio. Tudo que a gente faz nas nossas células, praticamente toda a função, o cálcio está envolvido, né? Porque é sinalização celular, para que a célula ela produza qualquer coisa, ela contraia, que a célula nervosa, as células musculares, a célula nervosa, para que o impulso nervoso aconteça, precisa de cálcio. Então, cálcio é vida. Beba leite. Se não gosta de leite, procura outra fonte. Então, o retículo nucleoplasmático, a função básica dele é armazenar esse cálcio para que não falte cálcio no núcleo da célula, tá, gente? Nucleoplasma, que é lá o centro lá como se fosse o centro do núcleo. Então, o nucleoplasma, ele é um material... eu confundi com nucleolo, gente. Nucleoplasma é como se fosse o citoplasma. Me perdoe, pelo amor de Jesus Cristo. Eu confundi com o que eu vou falar, que é o próximo. Então, nucleoplasma é como se fosse é como se fosse o citoplasma da célula, tá? Dentro do núcleo também existe muita água. É constituído basicamente por água e proteínas. Então, é isso aqui, ó, o nucleoplasma. Todo esse espaço oco aqui, que não tem material genético, dentro do núcleo é composto por água e essas proteínas. Então, isso aqui é o nucleoplasma, tá, gente? É onde o DNA fica lá inserido, aqui dentro do núcleo. Aqui é o núcleo, ó. Então, toda essa parte oquinha aqui. Aqui é o citoplasma da célula e aqui dentro, ó, dessa bolinha é o nucleoplasma, tá? Agora, o nucleolo, que era o que eu queria falar, que eu tô doida pra falar dele, que o nucleolo é magnífico, vejam só. O nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. Lá dentro do núcleo tem lá uma bolinha, aglomeração lá, parece um formato de uma bolinha, tá? De um círculo. Então, ele é constituído de RNA ribossômico. O que é o RNA? Lembrando, lá que a gente estudou lá na química da célula,
Lá nos ácidos nucleicos, a gente viu que existe dentro do núcleo das células, existe material genético. Existem dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. O RNA ele é feito a partir do DNA. Então, o nucleolo, ele é feito de RNA, tá, gente? É um tipo de RNA e ele fica lá todo amontoado. Esse RNA fica lá todo emaranhado com alguns tipos de proteínas e forma realmente uma estrutura circular bem densa, cheia de RNA, só RNA ribossômico, só esse tipo de RNA. Então, veja aqui na imagem, ó, tá aqui nós temos o núcleo, e dentro do núcleo tem esse nucleolo, que é como o núcleo do núcleo. Então, ele não é nada mais, nada menos do que RNA, tá? RNA, que é feito do DNA. E qual é a função dele? Produzir o RNA ribossômico. Não é nem produzir, ele está produzido e está lá. Então, ele amadurece esse RNA ribossômico e esse RNA ribossômico ele sai da célula para o citoplasma. Então, o núcleo sai do núcleo diretamente para o citoplasma. Por quê? Qual é a função do RNA ribossômico? A função do ribossomo é produzir proteína. Vocês estudaram, semana passada, vocês viram aqui na aula que quando eu fui falar lá do retículo lá das organelas, retículo endoplasmático, rugoso, ele é cheio de ribossomo. Então, esse ribossomo que produz proteína, que é aquelas bolinhas que estão lá, é produzido aqui no nucleolo, tá, gente? Que é o RNA ribossomo. Ele tem que ir para a célula precisa de muito ribossomo. Por quê? Porque a célula precisa de muita proteína. E quem produz a proteína é o ribossomo. Então, até eu coloquei aqui um lembrete para vocês, olha. A síntese do RNA ribossômico, como é que ele é feito? Então, a produção dele ocorre no interior do núcleo das células e consiste na síntese, que é a produção de uma molécula de RNA a partir da leitura de informações contidas no gene de uma molécula de DNA. Traduzindo isso, o RNA ribossômico é feito a partir do DNA, tá? O DNA lá, ele é lido e dele é tirado, é como a receitinha do bolo, é tirado lá a informação para ser produzido o RNA ribossômico, que quem produz isso são enzimas, proteínas que produz esse RNA ribossômico, que ele fica amontoado lá formando o nucleolo, tá? E quando ele amadurece, esses RNAs ribossômicos, eles vão direto para o citoplasma, tá, gente? Aqui agora a cromatina. Deixa eu só dar uma pequena